Só um pouquinho que ele está ainda iniciando a transmissão. Ok, nós estamos ao vivo, você pode começar, Cláudia. Alô, saudação aí para todo mundo. A gente vai começar agora, acho que quase que pontualmente, a série webinar da Rede ODS. Ela é promovida por essa rede dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, a Rede Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará e a parceria com a organização Rari Brasil também. Então, esta programação de séries de webinar, ela vai acontecer, eu acho que praticamente durante todo o mês de junho, né? Então, vocês também podem acessar a programação atualizada no site da rede. Então, é com muita, assim, expectativa, né, que a gente está promovendo esse tema da agenda indígena e indigenista dentro desta rede, né, a discussão da rede. Eu agradeço aí a organização da rede, né, a Patrícia Menezes, que é a coordenadora da rede, por ter aceitado a gente discutir esse tema, impactos do Covid-19 nos povos indígenas do país, né, e é um tema de bastante relevância para essa questão do desenvolvimento sustentado, né? E eu, primeiro, meu nome é Cláudia Kawage, né? E esta discussão ela vai ser feita por mim, pelo Bruno Guajajara e pelo Jorge Tembe, que eu logo mais estarei apresentando para vocês. Mas primeiro eu queria fazer uma rápida reflexão para a gente contextualizar as falas do Bruno Guajajara e do Jorge com a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, este tema dos impactos, quais são os impactos da Covid-19 nos povos indígenas do país, ele, na verdade, me fez refletir sobre a implementação dos ODS no país e evidenciar uma conclusão não muito positiva, sabe? Então, eu queria mostrar para vocês aqui saiu a minha... um gráfico sobre a questão da vulnerabilidade dos povos indígenas, que eu acho que eu não estou achando Só abrir aqui a minha apresentação. Queria mostrar para vocês esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo exibir, né, o gráfico, para falar da situação de vulnerabilidade dos povos indígenas no país, né? Deixa eu ver, animação, transição. Não estou conseguindo botar para exibir a tela completa, né? Mas não sei se vocês estão vendo aí. Mas, de qualquer maneira, isso aqui foi um estudo feito por vários pesquisadores, cientistas da Unicamp, é uma rede também de pesquisadores que pesquisam os povos indígenas. E, nesse estudo, eles criaram uma série de indicadores, né, e criaram uns índices de vulnerabilidade das terras indígenas, né? Aqui, o que está em vermelhinho são as terras indígenas que têm alta vulnerabilidade, né, ao Covid. O que está em amarelinho é que são criticamente, né, vulneráveis. Ai, que droga, eu não estou conseguindo exibir para vocês. Tá, legal. Aí aqui o que está são criticamente de vermelho
Este que está mais laranjinha são intensas, alta e moderada. Mas a gente vê que o panorama geral das terras indígenas do Brasil, na verdade, são 235 povos e 723 terras indígenas. A gente não tem terras indígenas que não estejam vulneráveis, né? E para criar essa condição, esse índice de vulnerabilidade, os cientistas eles remeteram a indicadores, né, que tem a ver com toda essa discussão que a gente tem dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Eles foram atrás dos percentuais da média das pessoas idosas, média de moradores por domicílio, se tinha existência de banheiro nos sanitários, na rede de abastecimento, se tinha rede de abastecimento de água nos domicílios, a localização dos municípios em relação à disponibilidade de leitos de UTI, o estado da situação de regularização da terra indígena. Então, a gente vê que as terras indígenas elas estão vulneráveis, seja de um alto grau, né, crítico grau, a um grau menor, moderado, a infecção pelo Covid. Essa situação de vulnerabilidade, na verdade, ela faz a gente refletir realmente sobre os ODS, e a gente vê que os ODS nas terras indígenas eles não estão sendo executados, né? E esta baixa, na verdade, as terras indígenas elas têm baixo saneamento básico, baixa acesso a transporte, baixa acesso à comunicação, né? Então, os povos indígenas, em termos dos objetivos do ODS, não estão sendo contemplados, né? Pelos governos, né? Então, é muito preocupante a gente falar isso aqui assim, nesta rede, né? Então, esse cenário de carência de acesso às políticas públicas fundamentais que estão imersos os povos indígenas do país está relacionado a uma histórica e grave violação dos direitos que foram constituídos com muita luta pelos movimentos indígenas. A situação na atualidade ela se agrava, infelizmente, pela implementação da política anti-indigenista do governo federal. Ontem a gente viu o pessoal da rede falar, né, da situação das políticas em relação aos ODS, né, e o que a gente chamou de necropolítica. Então, as necropolíticas deste governo elas estão muito mais poderosas para esses territórios que já têm essa vulnerabilidade por toda essa falta, né, de infraestrutura, de saúde, de transporte, comunicação que a gente vê nos territórios indígenas, né? Então, eu também destaco duas preocupações importantes relacionadas à disseminação do vírus no âmbito das terras indígenas. A primeira risco que estão correndo os índios que estão em isolamento nos seus territórios, né? E que têm sofrido frequentes e violentas invasões ilegais por não indígenas. Na verdade, madeireiros, garimpeiros e grileiros e pecuaristas, né, são certamente vetores de disseminação do vírus nas aldeias, né? E hoje a gente vê o desmatamento nas terras indígenas alcançar um pico nunca visto nos últimos 20 anos, né? E a gente vê que, num passado bem recente, as terras indígenas eram territórios que faziam barreira aos desmatamentos, né? E hoje a gente vê que o desmatamento aumenta exponencialmente nas terras indígenas, e isso faz com que o desmatamento seja uma preocupação até de saúde pública para os povos indígenas, né? Os indígenas, então, eles estão perdendo a condição milenar deles de serem protetores efetivos da floresta amazônica e também dos outros biomas, cuja a biodiversidade garante a subsistência deles, né? E, com isso, os serviços ambientais, né, que eles prestam para o planeta inteiro,
né, tão importante para a gente mitigar, né, diminuir as mudanças climáticas, vai sendo enfraquecido, né? Então, essa capacidade dos índios, né, de ir proteger seu território está sendo enfraquecido pela questão das necropolíticas aí do governo federal. Então, apesar dos indígenas e mesmo as comunidades tradicionais que serem os segmentos mais afetados pelas mudanças climáticas, né, porque eles dependem, né, da biodiversidade, né, e dos recursos do território, são eles que mais contribuem para os processos aí de diminuição, a gente chama mitigação, é um termo ruim, né, mas da mitigação das mudanças do clima, né? Então, é importante a gente comentar aqui nesta reflexão sobre o impacto da Covid, que a capacidade de mitigação das mudanças climáticas e a prestação dos serviços ambientais dos povos indígenas é realmente criada e é feita realmente por eles, né, voluntariamente e com fraco apoio governamental, seja ele da federação, dos estados dos municípios, né? A federação tem, na verdade, a obrigação de fazer a fiscalização dos territórios, mas a gente também tem visto que os órgãos de fiscalização ambiental têm sido muito afetados pelas políticas governamentais do governo federal, né? Cláudia, Então, Oi. desculpa te interromper, não sei se você está projetando uma tela, é porque para nós está aparecendo só os arquivos, os nomes dos arquivos. Aí não sei se você estava compartilhando a sua tela. Oi, deixa eu ver aqui. Ai, Share. desculpa, gente, porque não estou mais nem vendo aqui o. Se não, vai você falando mesmo, se você não se importar, ou se você for compartilhar, tem que escolher a tela e dar o compartilhar, que a gente não estava vendo a sua tela. Agora ficou no mudo, você ficou no mudo. Um momento. Agora, Então, vou falando aqui e ótimo. não tem Agora problema se a gente não mostrar, tá? não, nós lhe vemos. Tá dando para me ver, tá? Tá. Então, só para falar que a segunda preocupação é a situação dos índios que estão saindo das aldeias, né? Tendo que se deslocar para as cidades que são, na verdade, nichos de infecção, né? Para ter acesso tanto aos benefícios sociais, como a Bolsa Família, essa Bolsa Emergência aí, ou para comprar os alimentos industrializados, né? Que já fazem parte da dieta alimentar, né, deles, né? Então, eu também falo que essa questão da distribuição dos benefícios sociais, como a Bolsa Família, ela é completamente inadequada para atender esse tipo específico de beneficiário, né? Eu tenho várias situações, né, nessa questão que os índios vão para a cidade, as aldeias são longe, geralmente, das cidades, né? 4, 5, 10, 15 horas, então os índios gastam mais para ir buscar os benefícios, como as bolsas como a Bolsa Família, né, indo para a cidade e também agora se colocando em risco do que, né, o montante de dinheiro que eles realmente ganham do governo, né? Então, outra coisa importante a gente falar que a saúde indígena diferenciada, né, ela sempre foi um dos principais pontos da luta dos movimentos indígenas do país. Os índios uma vez que os índios sofrem, né, historicamente, um processo de assimilação mesmo violento, e que esse processo de assimilação ele também manifesta uma série de doenças que foram introduzidas pelos colonizadores, né, e pela sociedade envolvente mesmo. Eu vejo o exemplo da diabetes e a pressão alta, que são fatores de risco para a complicação da Covid, como uma epidemia mesmo, silenciosa, que está afetando fortemente a saúde dos indígenas, né?
Então, a situação do aparecimento dessas doenças provavelmente acontece pela mudança dos hábitos alimentares e pelo consumo dos alimentos industrializados, né, que os indígenas consomem, né, e hoje é uma grande preocupação a segurança alimentar, né, e eles têm povos que estão tendo que se deslocar para as cidades para comprar alimento, né? Então, a gente vê hoje as aldeias, né, indígenas, povos que têm essa relação com o meio ambiente aí fragilizados, né, e tendo insegurança alimentar, né? Então, aqui ficam essas reflexões para você, para a gente iniciar o debate. Eu queria informar também que tanto o Jorge Tembé quanto o Bruno Guajajara, que a gente vai ouvir agora, eles são lideranças, eu queria, de uma região que a gente chama de Centro de Endemismo Belém. Queria mostrar para vocês aqui o gráfico, mas vou ver se eu consigo mostrar o gráfico para vocês. Deixa eu ver. Não está abrindo aqui, eu queria mostrar Cláudia, abre o seu arquivo e aí a gente vai conseguir ver. Clica duas vezes em cima. Tá. Abre o PowerPoint normal. Pois é, eu não tô. O arquivo está aberto e não está aparecendo. Então, clica em cima do PowerPoint, não do arquivo, na hora de selecionar. Tá. Então, peraí, eu vou tentar fechar aqui, Cláudia, mas de qualquer forma eu não quero como é que fala? Atrapalhar. Tu queres que eu vou tentar transmitir? Ou não? Não, vamos passar, mas depois a gente mostra qual é a situação aí do desmatamento na área nessa região que mora o Jorge e o Bruno Guajajara, né? E que a gente, na verdade, tem um complexo de terras indígenas aí que a gente chama mosaico de áreas protegidas nessa região que eles habitam, né? Que é uma das mais ameaçadas de toda a Amazônia, né? A gente chama centro de endemismo, que depois eu queria mostrar o mapa, porque aí tem espécies de flora e fauna que só ocorrem aí, mas se a gente vê o mapa, a gente vai ver que só restam hoje aí nessa região a floresta dos índios, né? E os índios estão numa luta muito grande, né? A gente organiza uma rede também de organizações por meio deste mosaico, né? E por isso a presença do Bruno e do Jorge também aqui nessa discussão, para a gente proteger conjuntamente essa área de floresta primária que ainda tem. Nessa área tem ainda índios isolados, né? E nós estamos todos juntos, né, atuando em rede também para proteção da diversidade cultural e biológica desta área. Então, dito isso, eu gostaria de chamar o Bruno Guajajara para ele falar um pouco do trabalho, que é uma jovem liderança, assim, super engajada também, trabalhando numa associação indígena, né, da terra indígena Pindaré, que também é uma terra indígena super afetada aí pelo desmatamento, pela invasão de madeireiros, e eu queria convidá-lo para falar um pouco de como que eles estão sentindo, né, a pandemia e o impacto da pandemia sobre eles. Tá? Cláudia, tens que interromper a transmissão da tua tela, porque para a gente poder enxergar eles. Perdão. Gente, deixa eu ver. Stop share. Ok. E aí eu chamo o Bruno, é uma jovem liderança, trabalha numa organização indígena, né? E que isso a gente tem prezado muito pelo fortalecimento
das organizações indígenas aí do mosaico de áreas protegidas do Gurupi. Então, pode falar? Pode falar, Bruno. Então, prazer, meu nome é Bruno Carajo Guajajara, sou aqui do estado do Maranhão, né, da terra indígena Rio Pindaré, e nesse momento a gente traz um pouco da nossa realidade de hoje, que a gente vem vivendo e sentindo hoje na pele, sobre essa questão da pandemia, né, e trago aqui uma das dificuldades que a gente está tendo mesmo, é sobre a pressão nesse momento que a terra indígena Rio Pindaré sofre e as demais terras indígenas também, tanto por parte da contaminação do coronavírus, né, do Covid-19, quanto por conta das invasões, né, que os territórios indígenas, não só a terra indígena Rio Pindaré, mas que todos os territórios vêm convivendo com isso acredito que há muito tempo, né, e essa política anti-indigenista, né, que o governo federal implantou, né, e vem aí executando, né, com ataques de direitos e muitos outros retrocessos, né. A gente vive aqui numa terra indígena com 15.002 hectares, né, que fica aqui cercado por 5 cidades: Bom Jardim, Santo Inês, Pindaré Mirim, Monção e Tufilândia, né, e sem falar nos povoados. E temos a famosa BR-316, né, que liga aqui Maranhão ao Pará também. E uma das dificuldades que a gente tem enfrentado a gente teve que entrar no Ministério Público Federal, a questão do DICEI, né? Os profissionais de saúde estavam trabalhando praticamente sem nenhuma condição, né? Tivemos aí praticamente mais de 5 profissionais afastados, né? E depois logo o coordenador do DICEI se pronunciou, dizendo que estava enviando isso, estava enviando aquilo, né? E foi por conta de pressão que a gente fez também. E a gente tentou, né, desde o começo da pandemia, evitar as saídas das aldeias, né? A terra indígena tem 8 aldeias, né? E a gente fica muito próximo aqui da cidade de Santo Inês e da cidade de Bom Jardim, né? Daqui para Santo Inês dá 12 quilômetros, né? Praticamente 10 minutos de carro, e a gente se depara com uma situação que, nesse momento, a gente passa de 30 contaminados, praticamente, sem falar nos casos suspeitos, né? A gente vem aí de muita articulação para conseguir testes, para conseguir EPIs e outros apoios, né? Porque a gente também se depara num momento que a gente ficou muito que dependendo da cidade. Isso é fato, né? Praticamente para todas as comunidades indígenas. Embora que a gente hoje tenha o arroz plantado, a mandioca, né? Que é uma coisa tradicional, mas aí a gente acaba aqui dependendo de algumas coisas da cidade. E a gente vê uma preocupação que também eu trago aqui, que é o que a Cláudia trouxe na fala dela, a questão do mosaico Gurupi, é sobre essa pressão sobre os territórios durante a pandemia, né? A gente está se resguardando na aldeia, a gente faz também um trabalho de proteção territorial aqui na terra indígena Rio Pindaré com os guardiões e com as mulheres, né? Que os guardiões fazem mais esse trabalho de campo, de fazer a vigilância do território, e as mulheres também fazem esse trabalho de conscientização, né? Dos povoados do entorno, né? E a gente tem enfrentado essa dificuldade porque as invasões estão acontecendo, né? A terra indígena Pindaré, por conta de toda essa pressão, é uma terra que, vamos dizer assim, que tem mais de 90% do seu território devastado por conta de arrendamento de terra, por conta de desmatamento mesmo, e a gente está vamos dizer assim, que numa pegada de restauração do território, né? Só que, para isso, a gente tem que parar, tem que bloquear, coibir a invasão, só que isso tem sido uma dificuldade, né, de a gente colocar os nossos guardiões em campo e eles se contaminarem pelo contato de ter com o invasor, né, o caçador, o pescador, que o território aqui praticamente
no mês agora nessa temporada de inverno, ele fica praticamente 40% do território fica alagado, né? E nosso território é muito rico em peixe, né? Temos o peixe aí inverno e verão, temos muitos lagos e a gente tem essa dificuldade hoje. A gente já tentou uma conversa com o governo do estado para ver como é que a gente faz com a FUNAI, né? A gente sabe hoje que a FUNAI vive um momento assim totalmente totalmente com esse pensamento também desse governo aí doido, né, que eu digo. E a gente fica muito preocupado. A gente tem os índios isolados aqui perto, né, na terra indígena Caru, que fica também, que é dos Guajajara, que é compartilhado com o povo Auá, que são de recente contato, e temos também também a terra indígena Tuturiaçu, que fica, que é do povo Capó, que a gente tem uma boa relação e um bom contato com eles, que durante essa pandemia, a terra indígena Auá também, que é do povo Auá, também sofre totalmente essas agressões por conta de invasões. E embora que todas essas terras tenham esse seu grupo de guardiões, e a gente fica com medo de expor os nossos guardiões, né, os nossos que faz a vigilância do território, que faz a proteção territorial, de expor eles a uma contaminação, né, e a cada vez mais se agravar, né. E são várias ameaças, são vários, vamos dizer, são vários pontos, né, que se a gente fosse debater aqui, fosse expor para todo mundo, né, a gente ia passar meio o dia todo e a noite a gente não ia conseguir terminar, né. A gente, no Maranhão, acho que se eu não me engano, o povo Cricati, também que fica lá no sul do estado, também sofre, aliás, tem um momento muito tenso, assim, também, que já tem vários contaminados também. Araribóia, também, dos Guajajara lá, também já tem alguns casos, e a gente fica muito preocupado por conta de ter toda essa vulnerabilidade, né, dos territórios, e essa falta de assistência, vamos dizer assim, né, das políticas públicas, né, porque a gente também tem uma parceria com o governo do estado, né, que tem aí a COEP, né, que no qual eu faço parte, que é a Comissão de Articulação de Políticas Públicas para os Povos Indígenas do Estado do Maranhão, mas que o governo lança muita propaganda, mas aí a gente vê que tem leitos, tem isso, tem aquilo, mas a gente vê isso tão distante da gente, né? É uma preocupação que a gente vem colocando, né? Porque nas comunidades indígenas, não só aqui em Guajajara, mas acredito que todos os 11 povos que tem no Maranhão, e nas 16 terras indígenas, tem muitos anciões, tem muita pessoa idosa que, para mim, isso, uma contaminação, vamos dizer assim, em massa, será muito fatal para esse grupo, né? Sendo também que a gente é muito perigoso para a gente, né? Mas acredito que a gente é um povo resistente, vem aí de várias contaminações desde a época da invasão de 1500, né? A gente vem sobrevivendo, vem lutando até mesmo contra massacre, epidemias, isso, aquilo, outro, mas a gente resistiu sempre, e acredito que a gente vai passar por isso, né? Eu acho que também o apoio das parcerias nesse momento é essencial. Queria agradecer a Cláudia, né, e os outros parceiros que me fizeram esse convite, e a gente está no território nesse momento. Estou aqui na aldeia Januária, né? A gente trazendo um pouco da nossa realidade aqui. A gente tem evitado ir mais nas cidades aqui perto, que Santo Inês já passa dos 1000 casos, né? E tudo isso vem uma pressão muito grande para cima de nós, né? E a gente, às vezes, é inevitável ir na cidade, né? A gente precisa resolver alguma coisa. E a gente tentou, cada cacique se organizou para fizeram vamos dizer assim, umas porteiras na entrada das aldeias, e deixaram ali um grupo para ficar controlando as saídas e as entradas, mas infelizmente, né, a gente teve o primeiro contaminado aqui, foi no dia 1º de maio, né, e de lá não parou mais. A gente está fechando o mês já de maio, e a gente praticamente passa dos 30 contaminados, né, mesmo com toda essa ação de evitar o contágio, mas
não teve jeito praticamente, mas eu acredito que um pensamento que a gente leva agora pós-pandemia é trabalhar na coletividade e tentar buscar mais parceiros para futuramente a gente dizer que a gente sobreviveu, né? Vamos dizer assim. Mas e as ações dos Cláudia, guardiões. só um segundo, Bruno, por favor. Cláudia, fecha a sua tela, por favor, Cláudia. Pode seguir, Bruno. E a gente vai continuar, né? A gente vem aí com várias ideias pós-pandemia, desde a criação, acho que vamos pensar, né, no retorno já de se trabalhar as roças comunitárias como era antigamente, né? E dentre outras ideias que a gente vem pensando, discutindo também, levando a ideia para as lideranças. Né? A gente só tem se reunido por grupo de WhatsApp, né? Porque e a gente fica muito, eu fico muito triste em ver alguma realidade de alguns parentes, né? Aí Brasil afora, no Amazonas, a gente se solidariza com eles e eu particularmente fico muito triste quando assisto o jornal, né? Morte de parente, eu venho acompanhando nas redes sociais os parentes passando a dificuldade e espero que a gente passe por isso logo, né? E a gente volte com mais força ainda, né? Defendendo um território, porque eu acho que o Brasil ele tem que enxergar, tem que tirar essa máscara da cara, vamos dizer assim, esse pensamento, dizer que é muita terra para pouco índio, que o índio não faz isso, não faz aquilo, mas de fato a gente contribui sim, né, com o equilíbrio do planeta, vamos dizer assim. Olha, se vocês estão vendo aí, se vocês puderem ver aqui atrás, aqui é tudo na minha casa, na casa do meu pai, tem muita árvore, a gente está nessa pegada de restaurar o território, temos a terra indígena Caru, terra indígena Araribóia, a terra indígena Alto Turiaçu, que tem praticamente 100% de florestas, que tem uma fauna muito linda, né? Tem muitas árvores bonitas. Eu acredito que a gente contribui sim com alguma coisa para esse planeta, né? Porque se a gente olhar hoje no mapa do Brasil, onde tem área verde, são só nas terras indígenas e área de conservação. Se você olhar para o outro lado, é só cidade e pastagem e outras coisas, né, que não contribuem nada vamos dizer assim, para a saúde do planeta. Então, eu fecho aqui a minha fala, né, por conta acho que eu ultrapassei os 20 minutos, mas eu queria agradecer muito ao convite, né, e muito obrigado. Beleza, Bruno, a gente que agradece a tua participação, né, e a exposição deste trabalho também de proteção da floresta, e a gente vê que a agenda indígena, né, e a questão indígena, né, do país, ela é muito articulada com a questão dos ODS, né, da necessidade da gente proteger os rios, as águas, né, a biodiversidade. E agora eu queria chamar o Jorge Tembé, né, que é indígena da terra indígena Alto Rio Guamá. Ele também trabalha, é um servidor da saúde indígena, né? Ele trabalha num distrito de saúde indígena que chama Guamá Tocantins. Esse distrito atende mais de 20 terras indígenas. No Pará, nós temos 4 distritos, né, de saúde indígena por regiões, e no Brasil temos 35, e o Jorge Tembé, que também é uma liderança aí, trabalha já há uns 6 anos na saúde, né? Então, a gente chama o Jorge para conversar um pouco com a gente aí da aldeia São Pedro. Sede. Pode falar. Da aldeia Sede. Boa tarde a todos. Isso, a gente está aqui na aldeia Sede, na terra indígena Alto Rio Guamá.
E queria compartilhar um pouco com você, né, essa preocupação nossa e que impacto que trouxe, né, esse vírus, que aconteceu nas nossas aldeias. Pelo meu trabalho eu consigo acompanhar várias aldeias, né, na verdade, distribuídas no Pará como um todo, a gente acaba acompanhando mais de 180 aldeias distribuídas entre os extremos do Pará, né? Várias regiões do estado do Pará. E em cada aldeia, em cada povo, há uma reação, né? Causou um impacto diferente, né? Porque cada população tem um modo de vida, cada terra indígena tem um comportamento diferente, né? Às vezes, de uma aldeia do lado da outra, você vê que o modo de vida acaba modificando um pouco, mesmo por mais que seja do mesmo povo. Mas queria fazer um breve histórico, né, dessa situação desse vírus, mais voltado para a questão do atendimento da saúde. Quando a gente, por a gente trabalhar, né, lá no DICEI e acompanhar de perto todas essas situações, quando a gente ouviu falar que que estava acontecendo esse vírus, né, lá para janeiro, fevereiro, a gente já começou a tomar as medidas, né, de realizando palestras, conversas, reuniões com as equipes, já meio que se precavendo, né, para esse momento. E já começamos a trabalhar a questão da conscientização, né? Apesar de que os parentes, na maioria, não acreditaram naquele primeiro momento, né? Acabaram, não, isso aí é para lá, é só na televisão que está passando. Mas quando foi chegando mais para perto, já começaram as pessoas a ter essa visão, né? Já começaram a ter uma compreensão maior, né? Quando pessoas mais próximas às aldeias começaram a se contaminar e ser diagnosticado, né, com o vírus, aí os parentes já passaram a acreditar, não, é verdade, realmente está acontecendo isso, realmente é verdade isso, e aí já começaram a se preocupar mais com essa situação. Diante de toda essa situação, nós organizamos barreiras, como o parente Bruno já falou aí. Na maioria das aldeias foi organizada essa questão das barreiras, quando realmente chegou o vírus. E foi montado, né, em quase todas as aldeias essa questão do isolamento. Mas, infelizmente, teve alguns parentes que não conseguiram se adaptar, né, a isso, acabaram não seguindo as orientações por conta dessas situações, né? O nosso povo, como eu falei, é diferente de um para outro, de uma região para outra, mas em sua grande maioria as populações indígenas hoje dependem muito da cidade, né? Depende muito dos recursos que vêm da cidade, porque devido a tanta invasão, devido a tanto desmatamento, hoje já é difícil você conseguir sobreviver só com as coisas, né, da floresta, né, dos rios, com os rios contaminados, as florestas invadidas, na grande maioria, acabou dificultando e a população indígena acabou se acostumando muito com as coisas da cidade, né? Se tornou essencial, né? Coisas essenciais que não tinha como sobreviver sem essas coisas da cidade. E isso acabou trazendo o vírus para dentro da cidade, né? O parente sai para ir comprar alguma coisa, tem esses benefícios, né, que acabam saindo, pessoas que vão receber acabam tendo contato com o vírus lá fora, e quando volta, pelo modo de vida, né, que a gente tem, numa casa mora várias pessoas e todo mundo tem contato um com o outro, é muito preocupante, né, a chegada desse vírus nas terras indígenas, nas aldeias. Como eu estou aqui na aldeia sede, na terra indígena Alto Rio Guamá, eu estou acompanhando mais especificamente, assim, mais de perto, né, todos os dias aqui,
trabalhando essa questão da conscientização aqui na terra indígena Alto Rio Guamá, que abrange o povo Tembé. Nessa região que a gente está, graças a Deus, a gente ainda não tem nenhum caso, porque a gente conseguiu organizar essas saídas, a gente conseguiu realmente conscientizar as pessoas aqui, toda a equipe, desde o AIS até o médico, tem trabalhado a questão da conscientização. Os AIS, em cada visita, diariamente, vai explicando para os parentes, o AIS faz a visita diária, né, nos domicílios, e toda vez que ele vai na casa, ele fala, olha, parente, a gente tem que ficar em casa, a gente não pode estar saindo para a cidade, porque a gente pode se contaminar lá, e coloca toda a comunidade nossa em risco. Todo dia, vai o AIS, quando o técnico de enfermagem vai fazer a visita, faz também essa conscientização, quando o enfermeiro vai fazer a visita, faz a conscientização, quando o médico, já se tornou até meio que chato, né, para algumas pessoas, para alguns parentes, né, mas graças a Deus a gente tem conseguido conscientizar que a aldeia sede, por exemplo, fica a 14 quilômetros de Capitão Poço, que é a cidade mais próxima aqui, e até agora lá, uma cidade que já está com mais de 200 pessoas confirmadas, mais de 14 mortes confirmadas por coronavírus, e ainda assim não chegou até aqui. Diferentemente de outras aldeias que a gente não conseguiu, outros povos, né, que a gente não conseguiu ter esse controle, né, da entrada e da saída, que aldeias que fica 300 quilômetros da cidade, 200 quilômetros da cidade, mas ainda assim o vírus chegou lá porque a gente não conseguiu segurar, né, mesmo com toda a insistência da equipe, com todo o trabalho da equipe, não se conseguiu isolar, né, os parentes. Lógico, como eu falei, cada situação, cada realidade é uma situação diferente, né? Mas a gente tem trabalhado para evitar. A gente sabe que ninguém estava preparado, né, para esse momento, ninguém estava preparado para esse vírus. A gente vê aqui no estado do Pará a dificuldade das pessoas para conseguir um leito de UTI. A gente via algumas semanas atrás os leitos quase 100% cheios, e devido à medida que foram tomadas, né, medidas que acabaram fechando totalmente, né, algumas cidades, acabou diminuindo, mas isso não quer dizer também que a gente já tenha leitos disponíveis, né, ainda continua no limite, digamos assim, e não dá para a gente estar arriscando. Então, a medida que a gente está tomando aqui é a prevenção, e como eu falei, aqui na aldeia sede, na terra indígena Alto Rio Guamá, ainda bem que a gente houve a compreensão e alguns parentes abraçaram mesmo essa causa. O que mudou aqui na aldeia, nas nossas aldeias, só aqui na região do Guamá, a gente tem mais de 16 aldeias, e na região do Grupi tem mais de 20 aldeias, e em todas essas aldeias, se você for passar hoje, mudou, porque com a chegada da energia elétrica, com a chegada de as casas, né, que foram feitas, as pessoas começaram a perder um pouco aquela mania, né, de pescar, o costume, né, de pescar, de ir caçar, de ir acampar no mato, acampar na beira do rio. E algumas que iam e passavam poucos dias, menos do que antes. Mas com essa situação desse vírus, com essa conscientização que a gente teve, o pessoal abraçou, e você passa nas aldeias hoje e vê pouca gente, poucas pessoas que tem aldeias que até fica uma família só, uma pessoa, e as outras todas vão para a mata, vão caçar, vão pescar. E eu acho que, de certa forma, trouxe até um certo benefício, né? Alguns velhinhos estavam falando, alguns anciões das aldeias falando que até acharam bom, porque puderam recordar, né? Que puderam levar eles também para se isolar na mata, para caçar. E eu vejo também isso em outras etnias, né? Em outros povos, como os Suruí, que também fazem parte do Distrito Guamá Tocantins, lá em São Geraldo do Araguaia, eles falando que eles também estavam entrando para se acampar, iriam ficar lá. E assim a gente tem feito, né? E aqui a gente tem conseguido vencer. Nós temos vários desafios aí em aldeias onde chegou o vírus. Nós tivemos essa grande dificuldade, porque
A orientação é o isolamento, orientação do Ministério da Saúde e até mesmo da OMS, é que haja o isolamento domiciliar, né? A pessoa que não apresenta quadro muito grave, ela vai ficar isolada na sua casa. Mas com o índio é bem diferente, né? Porque a gente tem o costume de estar muito próximo, as nossas famílias se relacionam, e numa casa mora muita gente. E nem toda casa tem a estrutura, né? Na maioria das casas não tem aquela estrutura de você ter um banheiro, você ter um quarto, você poder ficar afastado das outras pessoas. Aconteceu em alguns polos, né? Algumas aldeias que a gente atende, que o Dissei, o Amado Tocantins atende, da gente ter o isolamento domiciliar, por um caso que foi diagnosticado, né? Teve suspeita, e aí teve o isolamento domiciliar, mas não funcionou, porque a pessoa mora numa casa em que tem várias outras pessoas também, e aí acaba transitando, né? A pessoa fica isolada ali dentro da casa, mas os familiares ficam transitando e acabam tendo contato com ele e com as outras comunidades. E a gente está organizando agora, já principalmente nessas aldeias, a criação dos locais onde vai servir para isolamento, né? A gente está organizando algumas escolas, postos de saúde, para caso de pessoas suspeitas, em vez de ficar na casa, a gente leva para esses locais e já está também conscientizando, está trabalhando, né, conscientização dessas pessoas, para que, caso qualquer sintoma, a gente já isola, já coloca ali naquela escola, já deixa lá, o parente vai visitar, mas procura manter aquela distância que recomenda, né, a saúde. E tudo isso tem interferido, né, no nosso dia a dia, né, que a gente, como eu falei, a gente é acostumado a estar muito junto, estar muito perto um do outro, né, e esse vírus trouxe todo esse impacto, né, para a nossa vida já não é mais como antes, né, a gente tem o costume de estar visitando aqui entre aldeias e outras, porque a gente tem, como eu falei, só aqui nessa região do Guamá tem 16 aldeias. Em cada aldeia tem um parente, tem um filho de um, tem um sobrinho do outro, tem ali que sempre a gente estava se visitando e hoje a gente já fica com receio, né? Mas especificamente aqui na terra indígena do Iguamá, a gente conseguiu fechamos, vamos fechar 10 dias. Ninguém entra na aldeia, ninguém sai, para que a gente possa ficar seguro. A partir do momento que a gente sabe que esses 10, 15 dias ninguém teve contato com ninguém de fora, a gente já sabe que provavelmente ninguém esteja contaminado. Então eu posso andar na casa do outro, eu posso fazer esse trâmite. E a gente consegue transitar, né? Ainda um na casa do outro, uma em outra aldeia, sempre com esse cuidado. A gente sabe que, como eu falei no início, que a gente depende, né? Por conta de toda essa situação, a gente depende de coisas da cidade, né? De alimentos, alguns alimentos, alguns materiais da cidade. E para isso a gente organizou, né, as saídas. Antes, quando um parente ia na cidade, ele levava todos os filhos, levava a mulher para ir na cidade para fazer essas compras. E a gente já organizou, não, vamos fazer assim, vai uma pessoa por aldeia. Essa pessoa, ela é orientada pela equipe de enfermagem, algumas vezes até acompanhada por alguém da equipe, e vai representando essa aldeia lá, faz as suas compras, faz o que tinha de fazer, tomando todos aqueles cuidados, né, de higiene para não se contaminar. Quando chega, aqui tem que atravessar o rio. Quando a pessoa chega da cidade, atravessou o rio, já toma logo um banho, já tem o sabão ali na beira do rio, já se lava, troca de roupa para poder entrar nas suas casas. E isso tem, graças a Deus, né, tem dado certo aqui. Até agora a gente se mantém, eu creio que a gente vai continuar sem esse vírus chegar até aqui na nossa aldeia. Mas, de qualquer modo, também a gente está se preparando, né? Como eu falei, a gente está organizando esse local, né, para isolamento. Estamos contando com a ajuda de alguns parceiros. A gente sabe que a CESAI está se virando para implantar também
esses locais, né, de isolamento. É uma coisa que surgiu aqui no Diceu Guamá Tocantins, essa ideia de criar esses locais para isolar, e a CESAI abraçou também e está organizando em outros Diceus. Mas a gente sabe que para trabalhar com recurso público acaba demorando, e a gente sabe que esse vírus ele não espera, né? A gente não sabe a que horas pode chegar, e a gente já está se organizando aqui também nas aldeias daqui do Alto Rio Guamá, preparando esses locais, contando, né, pedindo ajuda para algumas pessoas, pedindo parcerias para aquisição de colchão, de materiais mais essenciais, redes, para a gente já deixar preparado para essas pessoas, caso venha acontecer de serem infectadas. Mas a gente sente muita falta também, o parente falou, algo que é muito importante nesse momento de pandemia. A gente sente muita falta, muita ausência da FUNAI, né, que era um órgão que era para estar dando também essa assistência, né, não só uma questão de saúde, mas a gente tem outras situações também de assistência mesmo, que a gente precisaria, que acaba acarretando muito em cima de outras instituições que não são a FUNAI, que a gente precisaria muito nesse momento, né, desse apoio da FUNAI. A gente sabe que ao longo do tempo ela tem esse órgão, não é tão importante para a gente, tem ficado cada vez mais enfraquecido, que a gente precisa estar lutando para reconstruir, né, para reconquistar esse espaço, né, que foi garantido pela Constituição. Então era isso, inicialmente era isso, e a gente está aqui, né, para caso tenha alguma pergunta, a gente está aqui disposto a responder. E é mais ou menos essa a realidade nossa hoje, né? Como eu falei, a gente sente um pouco aqui, como eu falei, estou aqui na aldeia sede agora, nesse momento era bater um monte de gente ali, os parentes todos reunidos, mas por conta disso a gente vê as casas, a maioria vazias, os parentes tudo na mata, né? Caçando e acampados ali, alguns pescando. É assim que está. Esse foi o impacto, né, que trouxe hoje aqui para as nossas aldeias. Eu creio que a partir de agora, a partir desse vírus, eu creio que a nossa vida jamais ela vai voltar a ser como era antes, né? Que por algumas coisas até vai melhorar, né? Porque a gente pôde relembrar, né, esse tempo que a gente tinha essa oportunidade de sair, de ir para o mato, de caçar e ficar acampado. Eu acredito que isso a gente vai retomar de verdade e vai procurar manter, né? A gente pôde observar que depende muito, né, das coisas da cidade, quando na verdade a gente deveria se preocupar em retomar, né, a nossa vida. Lógico que tem algumas situações que já não tem mais como voltar, mas tem algumas coisas que a gente ainda consegue reaver, né, de como era antes, para estar voltando, né, as questões mais culturais, viver mais de forma até mais saudável, né? Nossa alimentação foi muito modificada por conta dessa proximidade e desse contato, né, com a cidade. É isso aí. Beleza. Gente, tá dando um problema aqui que eu não estou conseguindo ligar o meu vídeo. Tá dando que eu não tenho host, o meu host parou. Ei, Cláudia, enquanto tu resolve aí o teu vídeo, eu vou passar aqui, estão fazendo vários comentários aqui no Facebook.
E aí tem uma pergunta para o Bruno, que fizeram. Está ouvindo, Bruno? Sim, sim. Então, o Petrônio Potiguar perguntou para o Bruno: os profissionais de saúde não indígena do DESEI poderiam ser considerados um meio de transmissão da Covid, levando em conta a troca de equipe nas aldeias, que são feitas no geral de 15 em 15 dias? Olha, na verdade, isso aí também foi uma discussão que a gente levantou muito, entendeu? Porque não adiantava a gente só, os indígenas se isolar, né? Sendo que teria esse ponto. Eles estão tomando os devidos cuidados nessa troca, inclusive, como o polo base aqui de Santa Inês, ele também atende o povo Auá e o povo Guajajara também, lá da terra indígena Caru, né? Como a gente fica aqui mais perto deles, esses profissionais, quando vão entrar para a área deles lá, eles fazem uma quarentena, se eu não estou enganado, de 7 dias, né? E a gente também fica inseguro porque eu acho que uma coisa certa seria o profissional, antes de entrar em área, ele devia fazer o teste e depois que sair também do mesmo jeito, só que isso não está acontecendo, né? A gente teve aqui da terra indígena Rio Pindaré, a gente teve praticamente quatro agentes de saúde que foram afastados. O nosso médico, há poucos dias também foi afastado com sintomas, e essa possibilidade de a equipe de saúde que há dentro das aldeias de trazer a contaminação, ela também não foi descartada. Isso deixa a gente muito preocupado e a gente, por incrível que pareça, a gente não ainda encontrou vamos dizer assim, uma lógica para se trabalhar, uma metodologia para que tanto os profissionais quanto os indígenas ficam em total segurança. Mas é um perigo, né? E segundo eles, né, segundo o DICEI, eles estão enviando EPIs, né? A gente também, com algumas parcerias, a gente também está conseguindo EPIs, está conseguindo teste, né? Mas é um perigo, é uma coisa a se pensar e a gente não descarta, né, essa possibilidade de contaminação pelos profissionais, né? Sendo que eles moram na cidade e adentro das aldeias. E muitas dessas vezes eles não têm, vamos dizer assim, essa lógica de, antes de entrar na aldeia, de fazer a testagem, fazer tudo o que se recomenda, né, antes de entrar nas aldeias. Mais alguma pergunta aí, Patrícia? Está sem o microfone. Oi, vocês me escutam agora? Tem mais uma pergunta, sim, da Cláudia. Os indígenas foram lembrados para receber o auxílio de R$ 600 ou permanecem invisíveis para esse desgoverno? Outra pergunta é sobre o agravamento das invasões às terras indígenas para desmatar e grilar nessa conjuntura, se isso está ocorrendo. Para o Bruno e para o Jorge comentarem. Certo. Eu queria que você repetisse a primeira pergunta, por favor. A primeira pergunta foi: os indígenas foram lembrados para receber o auxílio de R$ 600 ou permanecem invisíveis para esse desgoverno? E a segunda pergunta... então pode responder a primeira, depois eu faço a próxima. Então, né, aqui muitos indígenas são cadastrados no Bolsa Família, né? Aí a gente sabe que automaticamente eles não precisam se cadastrar, porque já automaticamente já entram como beneficiários do Bolsa Família. No entanto, eu não sei como é que tá os outros povos, né? Porque eu não posso dizer que todos os parentes foram beneficiados, né? Mas pelo menos aqui, os Guajajaras aqui da terra de Rio Pindaré, a gente, como a maioria são beneficiados do Bolsa Família, eles tiveram sim acesso ao auxílio emergencial, né? E isso também foi um dos fatores, né, para a contaminação, né? Porque vocês acompanham aí nas notícias aquele monte de aglomeração nas portas
das lotéricas e agências da Caixa, né? E também isso foi um perigo, mas eu acredito que praticamente a maioria dos indígenas ou não foram beneficiados, pelo menos uma parte, né? Jorge quer comentar sobre essa pergunta também? Quero. Eu posso falar mais especificamente aqui, né, do povo aqui do Guamá, né, da terra indígena Alto Rio Guamá. Aqui a gente teve um pouco de dificuldade. Chegou, porque aqui a gente ainda consegue ter informação, né? Muitas aldeias têm internet e tem energia elétrica, já vê na televisão. E a dificuldade foi como é que consegue fazer esse Bolsa Família quem não tem quem não tem o Bolsa Família, né? Como é que consegue fazer como é que conseguiria fazer o auxílio se nem todo mundo tem telefone, né? Porque eu precisaria de um telefone ou de um computador para fazer aquele pedido, né? Teria que ter baixar aplicativo, não sei o quê. Mas a gente teve acesso por conta disso. A dificuldade foi essa. E nós pegamos professores, os trabalhadores e ajudaram as pessoas. Acabamos fazendo, né? Com toda essa dificuldade, que podia ser só o número de telefone, e nem toda aldeia pega telefone, aí sobe no lugar, bota um chip. Mas conseguimos com essa dificuldade, a maioria das pessoas aqui cadastraram, conseguiram pegar, né? A questão da saída para o saque, a gente fez aquilo que eu falei, a gente organizou uma só pessoa, duas pessoas para ir estar fazendo esse saque, e a gente sempre ia também na parte mais da tarde, da noite ou final de semana, para evitar essa aglomeração. Essa pergunta que fizeram para o Bruno, eu não sei se eu posso responder também Pode sim. sobre a questão das equipes, né, de levar, ser um vetor, né? A gente sabe que toda pessoa que entra na terra indígena, ela pode tá levando sim o vírus, né? Tem alguns locais que a gente tem bastante trabalhadores indígenas, tem polos, né, que a gente tem, a maioria dos trabalhadores são indígenas, aqui na aldeia, no polo Santa Luzia, por exemplo, a gente só tem 2 profissionais que não são indígenas. É o médico, 3, o médico, a enfermeira e a dentista. O resto todos são indígenas, todos moram na aldeia, nós não tivemos problema, não tivemos dificuldade com isso. Mas já esses 3 profissionais, a gente teve essa preocupação da pessoa estar entrando e estar contaminada. Teve toda uma conversa, né, todo um cuidado para que esses profissionais, quando eles chegam, eles trabalham 20 dias e folgam 10. E todos eles já sabem que tem que tomar todos esses cuidados, e quando eles entram, ficam isolados, né, no local lá, né, que é o polo, para não ter contato com os indígenas, justamente porque se eles vão para levar a saúde, seria muito perigoso, né, e muito contraditório, né, eles estarem levando o vírus. Mas é tomado todo um cuidado, né, todo esse cuidado, e todos eles também, quando saem, eles assinam um termo, né, de compromisso de estar procurando ter esse isolamento, né. E já respondendo também a segunda pergunta, né, a segunda pergunta É sobre o desmatamento. Tá. Quer saber sobre o agravamento Tá. das invasões às terras indígenas para desmatar e grilar nessa conjuntura da Covid. Se vocês percebem que essa situação de invasão das terras indígenas e do desmatamento e grilagem aumentou nesse período da pandemia. Olha, essa questão do desmatamento, na verdade, não só agora a partir do momento dessa pandemia, né? Mas, na verdade, desde pouco antes desse governo assumir, a gente já enfrentou uma explosão, né, de pessoas invadindo terras indígenas, porque se sentiram motivadas, né, a fazer isso. E a gente vê que, com o passar do tempo, a situação só vai
só vai aumentando, né? Os madeireiros, os grileiros aí, hoje eles se acham que estão no poder, né? Por conta desse incentivo que o próprio governo tem dado, né? Como a gente ouviu no jornal aí, né? O ministro do Meio Ambiente dizendo, ó, vamos se aproveitar dessa situação para a gente deixar a boiada passar. Então, por uma fala dessa, a gente já pode meio que entender, né, como é que as pessoas estão, como é que esses grileiros estão, como os madeireiros, fazendeiros estão vendo nessa situação. Eles se acham, os donos estão no poder agora. Mas a gente, enquanto povo indígena, vai lutar até o fim, né? Não é a primeira vez que a gente enfrenta esse tipo de desafio, né? Não é a primeira vez que a gente enfrenta esse tipo de ameaça, e a gente está na luta aqui, né? Está vigiando, está fazendo fiscalização, mas confesso a vocês que não tem sido fácil, né? Com esse governo, a situação piorou bastante. Com a pandemia, eu acho que só aumentou um pouquinho, mas na verdade isso já vem desde o início, né, desse governo aí. Bruno, quer comentar sobre a pergunta do desmatamento e invasão de terras indígenas? É só mais uma preocupação, na verdade, isso aí. Entendeu? Porque, por um lado, a gente tenta se proteger da pandemia, aliás, do coronavírus, e, por outro, a gente tenta se manter na aldeia, e a outra parte é que o pessoal continua invadindo o território, né? Sendo que, também pela falta de políticas públicas da população que vive no entorno da terra indígena, tem tido várias invasões, também no começo da pandemia. Aí a gente teve uma perda grande aqui no Maranhão, que foi o assassinato do Zé Zico, né, Guajajara, na terra indígena Araribóia, e as coisas continuam acontecendo, mesmo com a pandemia ou sem pandemia, as invasões acontecem praticamente todo dia, toda hora, em diferentes territórios, né? Seja por madeireiro, por caçador, qualquer tipo de invasão está acontecendo. Cláudia, eu vou tentar, como tu estava fazendo muita questão do teu mapa, eu vou tentar transmitir para ti. Legal, legal. E aí, enquanto eu vou falando aqui um pouquinho, achei bem interessante aí as reflexões aí do Bruno e do Jorge, e principalmente este momento de vocês estarem refletindo tanto sobre a segurança alimentar, né, que é abalada aí por conta que vocês não estão conseguindo comprar comida, quanto essa questão de vocês recuperarem, né, aí essa questão de relações coletivas mais tradicionais, de caça, pesca, né, e coleta. Aqui, na verdade, é o mapa da área que o Bruno e o Jorge moram, né? É uma região que a gente chama Centro de Endemismo de Espécies, né? Belém, né? A gente tem 8 na Amazônia, e um deles é este, que está aí no mapa, nesta área mais, uma asa do Pará. Eu, na verdade, não estou vendo. É porque travou aqui, peraí. Eu fiz alguma coisa, mostrar modo de exibição. Não. Esta área do Pará, que na verdade é um território grande. Aqui vamos ficar assim, né? Aqui ocorrem espécies de flora e fauna, né? Que só ocorrem aí nessa área porque é uma barreira biogeográfica, né? Principalmente limitada pelas hidrografia, né? Pelas bacias. E aqui é a terra indígena onde está o Jorge está por aqui, e o Bruno está por aqui. E é um território também super já recortado, né, e invadido, todos os territórios, e a gente age conjuntamente, né, as organizações, o que a gente chama aqui, ó, de mosaico de áreas protegidas do Gurutipi, que a gente está tentando
instituir, reconhecer pelo Ministério do Meio Ambiente, mas nós não estamos num movimento, num cenário tão favorável para a questão ambiental e indigenista também, né, indígena, né, que são muito articulados, né? Eu posso fazer um comentário, Cláudia? Claro. Então, para o pessoal que está acompanhando a live, né? Como eu bem citei na minha fala, né, no começo, vocês podem ver essa toda a área verde, né? Que são terras indígenas e área de conservação. E aí vocês podem fazer uma comparação de o quanto a gente contribui para o equilíbrio, vamos dizer assim, a saúde do planeta, né? Vocês podem ver no mapa, né, que praticamente vocês veem aqui a terra indígena Autoturiaçu, Araribóia, terra indígena Caru, Araribóia não aparece aqui, aparece, né, bem aqui no fundo. Tá mais para cá. Então, vocês veem que elas têm 100% praticamente quase 100% de floresta, né? Então é uma pressão muito grande que as terras indígenas sofrem, né, por invasão de muita coisa, né? Mas a gente vai resistir. Exatamente. Aí aqui, na verdade, é uma área de refúgio de espécies ameaçadas de extinção, né? Toda essa área já foi devastada e provavelmente as espécies vêm toda para cá, principalmente fauna, né? E a gente tem um trabalho aí de proteger os índios e as espécies, né? A gente tem mais de 50 espécies ameaçadas de extinção do estado aí em grande densidade porque elas acabam indo para a área onde tem floresta. Vocês estão vendo que o redor não tem mais. Os Tembé aqui, na verdade, é a última grande área de floresta primária do estado do Nordeste Paraense, aqui, esta área aqui. Aqui já é o Maranhão, aqui é o Pará, e aqui é o Maranhão, onde está o Bruno, e aqui onde está o Jorge. Então, a pressão sobre esses territórios, né, tem uma rede muito forte de extração ilegal de madeira aqui, e no qual os indígenas atuam praticamente sozinhos na proteção dos seus territórios, né? E aí eu já faço um link para essa questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Os indígenas estão sozinhos nessa missão aí de proteção da biodiversidade, proteção das florestas, né? Eles praticamente, os Tembé, agora que a gente está tentando promover aí o trabalho dos guardiões, mas os índios vão tipo de chinelo enfrentar madeireiro, que estão super armados, estão com os skinners, estão com computadores, então há uma necessidade, né, na verdade, dos governos. Ontem a Patrícia falou que os objetivos do desenvolvimento sustentável é uma questão de Estado, né, não é uma questão de governo, né? E hoje a gente vê que tem um conflito de competências entre o governo federal, estadual e municipal, que quase nada atua nas terras indígenas, né? O estadual atua muito frouxamente, falo a nível até de estado do Pará, né? Hoje a gente não tem uma política indigenista no estado do Pará, apesar de ser um dos estados que tem mais terra indígena, temos 25% de território indígena no Pará e não temos uma política estadual indigenista vigorando. Isso é muito grave. Municipal, muito menos. Municípios não se organizam, não, o legislativo do município não se organiza para trabalhar, elaborar políticas públicas que ir ao encontro aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Criar infraestrutura para terras indígenas, saneamento básico, que hoje a gente vê que a vulnerabilidade dos indígenas vem de toda esta falta, né? De não tem saneamento básico nas aldeias, não tem os banheiros, né? Já vi várias aldeias que não têm banheiros, então agora como é que fala? A atenção tem que ser redobrada para essa questão do saneamento, né? De vocês.
E é preciso, na verdade, são territórios muito preciosos e estratégicos para a gente implementar a agenda aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável por conta desta ação dos indígenas, né, para a proteção da floresta. Assim, é uma ação muito eficaz. Vocês veem que um território aí grande, né, já foi todo devastado e a floresta que resta aí, ela só está aí por conta de ação voluntária mesmo dos indígenas e que eles vão para frente no combate aí a este poder local, né, que é um poder também, né, local ilegal, porque está tirando recursos de uma área também da União, né, que os indígenas vivem e precisam desses recursos. Então, são territórios muito estratégicos para a gente implementar a agenda os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E que a gente consegue, inclusive, cuidar dos rios, né? Das florestas, a gente consegue cuidar da diversidade biológica e cultural se a gente atingir e conseguir com que os governos se mobilizem para atender os indígenas. Hoje a gente vê que o governo federal, ele realmente a gente não pode esperar, a gente só tem visto necropolítica para os territórios. Hoje tem uma instrução normativa da FUNAI que desconsidera os territórios indígenas que não estão homologados e coloca os proprietários, inclusive, para cadastrar terras no seu território, uma instrução normativa que foi criada sem ao menos consultar os indígenas, né? Então, isso é muito desrespeitoso em termos de direitos, né, dos indígenas. Então, a mensagem que eu passo aqui para a rede ODS Brasil é esta: a gente precisa avançar nessa questão da implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável nos territórios indígenas, né? Até porque eles estão essa prestação de serviço ambiental para mitigar, melhorar as mudanças climáticas, ela está sendo também ameaçada, tanto para essa questão da pandemia quanto essa questão do desmatamento. Né, e da perda da biodiversidade, porque os indígenas estão agora sobre dupla ameaça, né? Madeira, Covid, grilagem, enfim. Então, a gente precisa fazer essa unidade e fazer com que as nossas redes, né, a rede aí do Mosaico, espero que o pessoal do Mosaico esteja nos ouvindo, se articulem com a rede ODS e a gente implementar parcerias justamente para auxiliar os indígenas nesse momento tão difícil que passam, né? A gente soube da morte de várias lideranças, sabe, de vários idosos assim super importantes, né? A gente está passando por uma ameaça gravíssima, que é a ameaça à reprodução cultural, né? Os idosos estão morrendo, que são um grupo de risco aí para Covid, né? E estão morrendo, e com eles se perde todo um conhecimento. A gente sabe também que os indígenas, tem até um outro slide que eu coloco, alguns idosos e lideranças estão morrendo cacique, morrendo professores, morrendo agentes de saúde. Então, isso certamente desestruturará, né, a organização social aí dos indígenas e vai colocar eles em maior vulnerabilidade, e o nosso papel enquanto organizações é muito importante em termos de apoiar o trabalho deles e colocar eles mais ativamente participando no país, na Amazônia. E algumas lideranças que faleceram, né, desencarnaram, estão já nos braços de Maíra. E é muito triste a gente saber disso, porque isso aí é com conhecimento, né,
perdido, né? E as crianças, que são a grande parte da população indígena hoje, né? Elas não vão mais ter acesso a essas pessoas, né? Professores, os tuxauas, né? Os caciques, assim. E a gente envia toda a solidariedade aí, todo o lamento também aí dessas perdas aos indígenas, né, que estão realmente sofrendo com essa pandemia. A gente está começando uma nova etapa desta pandemia, né, aqui no Brasil, que é justamente saiu dos centros urbanos, né, dos grandes centros, Belém, Marabá, e agora está se disseminando, e agora vai chegar nas áreas rurais, e a gente tem os indígenas como segmentos sociais super vulneráveis, porque as políticas públicas não têm chegado a eles. A gente sente isso e precisamos realmente traçar uma estratégia bem mais contundente e efetiva por meio das nossas redes, né? Já conclamo a Rede Brasil ODS para a gente também apoiar aí os indígenas. E realmente agradeço aí esta oportunidade da gente estar colocando as lideranças aí para falar o que está acontecendo aí com eles, tá? E daqui para frente a gente disponibiliza, inclusive, essa ação aí junto a rede do Mosaico, para a gente estar articulando com a rede ODS Brasil, que praticamente estamos chegando nela agora, né? E já estamos assim chegando nela com essa expectativa que será produtiva essa nossa articulação, né? Apresentando os Tembé, apresentando os Guajajara, aí a existência dessa rede, e querendo que as informações, né, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que ontem a gente viu alguns, cheguem mais fortemente aí aos povos indígenas do Pará, da Amazônia, enfim, né? É isso, gente. Eu agradeço aí a participação do Jorge, do Bruno, que inclusive está se recuperando da Covid, né? Saúde para você, Bruno, saúde aí para os Tembé, um abraço para os Tembé e toda a solidariedade aí que a gente pode emanar aí para a questão das perdas, né? Que são coisas muito graves, as perdas de vidas humanas, e vidas humanas tão cheias de conhecimento, né? Importância para a vida aí coletiva dos indígenas, que, como o Jorge falou, de muita proximidade, né? E de muita afetividade entre eles, tá? Obrigada, Agradeço aí. Cláudia. Eu queria agradecer a todos vocês três, a Cláudia, Bruno e Jorge, perguntar se Jorge e Bruno querem fazer uma saudação final, que a gente já deu aqui o nosso horário, e queria pedir, antes da gente desconectar, que o Henrico, ele está aí escondidinho, né, Henrico? Mas só para ele fazer um informe, né, que a gente teve um problema técnico hoje no YouTube, para ele esclarecer e dizer como é que a gente vai fazer. Essa sessão de agora ela está sendo gravada, e como é que a gente vai fazer para quem não pôde assistir antes, poder assistir depois, compartilhar. Tá Tá certo? bem, Patrícia. A gente teve um problema técnico para transmitir a live aqui da nossa plataforma direto para o YouTube, então hoje a gente decidiu fazer pelo Facebook, e o vídeo ele vai ficar disponível na lista de vídeos aqui do Facebook, ele já está sendo gravado, ele vai ficar disponível para as pessoas poderem ver nos vídeos aí na página da Rari Brasil no Facebook, tá bom? Tá. Então, Bruno e Jorge, vocês querem fazer essas considerações finais? Quem fala primeiro, Bruno ou Jorge? Eu vou falar. Primeiramente, agradecer a todos, né, pelo convite e dizer que nós estamos aqui à disposição para informações, trocar experiências, né? Agradecer a Cláudia, o parente em Tembé, a Patrícia e esperar que a gente passe por esse momento logo, né? Que a gente aí tem várias, vamos dizer assim, várias parcerias daqui para frente, e um bom relacionamento, e espero que todo mundo fique bem e fique em casa, fique na aldeia, né? E que Deus proteja todo mundo aí, os Maíras, né? E muito obrigado.
Ok. Bem, eu queria dar 2 recados, né? O primeiro é para os nossos parentes brancos, amigos brancos, e até para quem não é nosso amigo branco também, né? Porque a gente tem vários que não gostam muito de índio, né? Mas dizer assim, que todo mundo precisa, a gente está passando por esse momento de doença aí, e o principal problema, né, quando a pessoa sente falta de ar, né? Fica sem respirar. E, infelizmente, os nossos amigos Caraíu, né, que é os brancos, estão vendo muito essa questão do lucro, né, questão financeira, esquecendo que precisa respirar, né, precisa das árvores para fazer esse processo, né, de filtrar, né, o ar que a gente respira, e precisa ter essa consciência, né, esse olhar mais consciente, né, para as questões ambientais, os cuidados com a natureza. A gente faz a nossa parte aqui, tem gente que diz, é muita terra, né, para pouco índio, mas não sabe que dessas terras, como foi mostrado aí no mapa, são dessas terras que sai o oxigênio, né, que nós respiramos. E se essas terras acabar para a gente colocar só gado, colocar soja, a gente pode até comer, mas aí a gente vai sentir essa falta do ar que nós respiramos, né? E nós vamos sentir falta de ar e não vai ter, não é esse respirador que a pessoa vai viver o dia inteiro, o tempo inteiro, né, com isso respirando. Então, que as pessoas venham ter essa consciência de que nós procuramos preservar a nossa terra, procuramos preservar a nossa mata, é justamente por isso, para poder garantir a qualidade de vida nossa e das pessoas também, que dependem, né, desse ar, desse oxigênio, né, que a gente respira. O outro recado era para os meus parentes, né, para os meus parentes não darem ouvido para o nosso presidente aí, quando ele diz que todo mundo tem que ir para a rua, porque senão vai morrer de fome, não sei o quê. Parente, não dê ouvido. Fique na sua aldeia, fique na sua casa, que a melhor coisa que você faz está prevenindo o nosso povo, está cuidando do nosso povo. E só assim que a gente pode evitar, né, que esse mal possa estar destruindo, né, o nosso povo que já vem sendo massacrado aí há tantos anos. Não vamos também dar margem, né, para isso. Vamos ficar na aldeia, todos os parentes que estiverem me assistindo aqui, peço para vocês terem essa compreensão. Fique na aldeia, aproveite, vá caçar, vá retomar aquilo que nós fazíamos anteriormente. Tá bem? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê muita saúde, né, para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que essa parceria aí com a rede ODS possa a gente estreitar mais os laços, né, porque eu acredito que a gente tem muito, né, a acrescentar. Muito obrigada, então, a todos vocês que participaram, a todos que nos assistiram. Como o Henrico falou, está gravado, vocês podem compartilhar também com as pessoas para assistirem, quem não pôde assistir agora. A gente sabe, né, que as agendas de todo mundo estão super concorrida, que tem várias lives, webinar, tudo acontecendo ao mesmo tempo hoje em dia. Então, compartilhem para que as pessoas possam também assistir depois. Muito obrigada e até amanhã. Amanhã nós temos um webinar sobre o impacto da Covid na ciência. Tá certo? Quem quiser acompanhar a programação, é só entrar lá no site da Rede ODS Brasil, redeodsbrasil.org, que a gente está atualizando a programação de webinar semanalmente. Muito obrigada a todos. Até. Beleza, saúde aí. Abraço, Jorge, Obrigado. abraço, Bruno. Saudade aí. Tchau. Tchau.